Fala pessoal, estamos de volta aí com a nossa aula de separação de misturas. Então no vídeo anterior você viu que a gente separava, pegamos várias separações de mistura, mas apenas para separar sólidos, né? Agora vamos começar a colocar líquido na conversa, tá? Quando você tem lá um líquido e um sólido, por exemplo, e se essa mistura for heterogênea, como é que a gente separa? Bom, se ela é heterogênea, a gente tem a vantagem do sólido já ter a sua fase muito bem definida, e aí agora a gente só tem que dar um jeito de retirar esse sólido dali. Você pega, por exemplo, uma situação de água e areia, por exemplo. Água e areia. Areia lá no fundo do recipiente e a água aqui em cima. Como é que a gente pode fazer para separar? Bom, automaticamente a areia já está no fundo, ela já está sedimentada. O lance todo agora é colocá-los em frascos diferentes, em recipientes diferentes. Então eu coloquei um exemplo aí de você utilizar uma vara, tá? Um bastão de vidro, e aí você escorrer o líquido pelo bastão para não cair nenhuma gota para fora e sem deixar a areia cair. Isso vai depender muito da sua habilidade, né? Eu, por exemplo, que sou muito desengonçado, eu sempre deixo a areia cair desse jeito. Então, um outro método que a gente pode ter para colocar a água num outro recipiente é utilizando um sifão, a sifonação, né? Você pega uma mangueira, coloca em alturas diferentes, enche essa mangueira de água, né? E aí coloca uma ponta em cada um dos recipientes, tá? Como dentro da mangueira não vai ter pressão nenhuma, a pressão de fora vai ser maior que dentro da mangueira. Então a pressão externa, a pressão atmosférica, acaba empurrando a água para dentro do sifão, tá? Para dentro dessa mangueirinha aqui. Você já deve ter visto um sifão debaixo da pia da sua cozinha, da pia do seu banheiro, tá? Aquele sifão ali, ele ajuda a reter alguns sólidos, tá? Que vão ficar no cano, no sifão, e vão deixar a água passar. Porque é muito melhor o sifão entupir do que entupir o encanamento por trás da parede, você concorda? Então, por isso que sifão é importante na nossa casa. A gente pode também colocar essa mistura num funil de decantação, tá? Que o líquido vai passar pela torneira e o sólido não, tá? É uma outra maneira de... Apesar da gente utilizar mais o funil de separação quando você tem dois líquidos, tá certo? Depois a gente vai comentar sobre ele mais à frente, tá? Bom, quando você tem um sólido que ele fica muito mais tempo em suspensão e demora mais tempo para sedimentar, a gente pode utilizar processos que aceleram essa decantação. Um processo que a gente utiliza aqui é a centrifugação. A centrifugação, você usa uma força física, tá? Coloca o equipamento, coloca a sua mistura dentro de uma centrífuga. Você já deve ter visto essa função na sua máquina de lavar, né? Quando você bota a roupa para centrifugar na máquina, ela roda numa velocidade tão alta que essa força imprensa a roupa contra a parede interna da máquina de lavar. E aí isso ocasiona o escorrimento da água da roupa molhada, né? Aqui a gente vai usar essa mesma força, tá? Para poder empurrar o sólido para o fundo do recipiente, usando uma alta velocidade de rotação, tá? Isso é centrifugação. Uma outra forma da gente acelerar isso aqui, acelerar a decantação, a sedimentação, tá? É um método químico conhecido como flotação, que a gente vai comentar daqui a pouquinho quando eu falar de estação de tratamento de água, tá bom? Outra forma que a gente usa no nosso dia a dia para separar a mistura entre sólido e líquido, que essa mistura é heterogênea, é a filtração, tá? Filtração, você passa a mistura por um filtro, tá? Em que esse filtro retém o sólido e deixa o líquido passar. Queridos, filtração
não separa a mistura homogênea e filtração não te garante que a água, por exemplo, se torne potável, tá? Você só livra a água do particulado sólido, do particulado, se é particulado é sólido, claro. Só livra a água do particulado, tá? Não tem dessa de filtrar e pronto. Ah, passei no filtro, pronto. Não, não é assim não. Tem outros métodos, outras etapas para tornar essa água potável, tá? E aí você tá vendo que eu coloquei duas filtrações para vocês, né? Existe a filtração simples, que é você simplesmente... É aquilo que a gente faz quando prepara o café. Usa um coador, a gente pode usar um papel de filtro, ou pode usar um tecido, para que o sólido fique retido nesse filtro e o líquido passe. Agora, existem sólidos que são muito fininhos e que às vezes vão tirando a porosidade do filtro e aí você precisa forçar essa filtração, tá? Aí a gente faz uso de uma filtração a vácuo. O que acontece? Aqui dentro, ó, desse recipiente aqui, ó, que eu tô com o cursor, ó, tá? A gente cria um vácuo aqui dentro, fazendo com que a pressão externa fique maior do que a pressão interna, tá? Com a pressão externa maior, vai ocorrer um empurrão aqui, ó, acelerando essa filtração, tá bom? Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, a gente está usando, no caso do café, dois métodos de separação em que se separam sólido com sólido e depois sólido com líquido. A extração é um método de separação de sólidos, que é o que a gente chamou lá atrás de dissolução fracionada, lembra? Quando você joga a água, o pó de café tem uma parte que é solúvel e tem uma parte que não é solúvel, tá? Então, a primeira coisa que você faz quando prepara um café é a dissolução fracionada dele, tá? Só que quando você passa a água, a parte que dissolve na água vai passar pelo filtro e a parte que não dissolve fica retido nele. Essa aí é a filtração, beleza? Lembre-se que no café a gente tem dois métodos de separação, tá bom? Então tá. Deu ruim aqui. Vamos aqui, beleza. Tá aí, ó. Evaporação. Evaporação agora é quando a gente tem uma mistura entre um sólido e um líquido, só que agora a mistura é homogênea. Eu quero obter sal da água do mar. O sal está dissolvido no mar. Tá lá, dissolvido na água do mar. Se eu quero obter o sal, assim como as salinas obtêm, aquelas grandes salinas que a gente tem no Rio Grande do Norte, lá em Natal, como é que a gente faz para obter esse sal? Bota a água para evaporar e retém o sal, só o sal vai ficar lá. Tá beleza? Quem já deu um mergulho na água do mar e já percebeu o sal na pele? Você vai, mergulha e espera a água secar. Quando você vê, sua pele está cheia de sal, tá? Você usou a evaporação e ficou só com sal. Usou a evaporação para tirar a água, ficou só com sal na pele. Beleza? Outra forma que a gente usa, né, a evaporação, tá? Na verdade, a gente vai usar a vaporização do líquido para ficar com sólido. É a destilação simples. Isso aqui que vocês estão vendo é um destilador, tá vendo? Ó? Aqui, ó, essa parte aqui, ela é, na verdade, o condensador. O que acontece? A destilação simples, ela permite a separação, mas sem que a gente perca o líquido. Na evaporação, eu fico com o sólido, mas a água vai embora. A destilação, ela nos permite ficar com o líquido de volta. Então aqui, ó, você tem a mistura de água e sal, por exemplo, tá? A gente aquece a mistura e o vapor de água vai passar pelo condensador. Você tá vendo aqui que tem duas mangueiras? Essa mangueira aqui fica uma água corrente passando, porque dentro desse tubão
tem o tubinho lá dentro que o vapor vai passar. E fica a água corrente aqui o tempo todo, circulando. Entra por aqui, vai pelo condensador e vai para cá. Então você tem um tubinho e aqui em volta dele o tubão. Em volta dele o tubão. E em volta desse tubinho vai ficar circulando a água. Essa água vai resfriar o vapor e vai fazer com que ele condense. E à medida que ele condensar, ele vai cair aqui dentro, ó. Aí aqui dentro você vai ter água pura, livre de qualquer sólido. Aí a gente consegue obter a chamada água destilada, tá? A água destilada é a água livre de qualquer tipo de sólido que antes tinha nela desde a sua fonte, tá bom? Isso aí seria uma destilação simples. É um processo com aparelhagem bem elaborada, mas é uma destilação simples, tá bom? Quando você tem dois líquidos formando uma mistura homogênea, lá atrás era líquido e sólido, homogêneo. Agora, quando são dois líquidos homogêneos, a melhor maneira da gente separá-los é por meio da destilação fracionada. Aí, aquela coluna de condensação, ela vai se tornar, na verdade, uma coluna de fracionamento. Que é isso aqui, ó, tá vendo? O que que acontece? Você tá vendo que você tem o petróleo. A gente usa muito a destilação fracionada para obter o etanol. Essas usinas de açúcar e álcool, usinas sucro-alcooleiras, elas utilizam a destilação fracionada para poder obter o etanol anidro, livre de água, ou o álcool 70, tá? Porque hoje elas estão produzindo demais por conta do coronavírus, né? Os alambiques funcionam com a destilação fracionada, tá? Nesse caso, você vai ter o seguinte: você tem aqui o petróleo armazenado e ele vai ser bombeado, beleza? Só que o petróleo é uma mistura de vários compostos de carbono e hidrogênio, de vários hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos, ele tem cadeias carbônicas de tamanhos diferentes. E quanto maior a cadeia, mais pesado ele é e maior é a temperatura de ebulição, tá? À medida em que esse petróleo passa por aqui, que ele entra aqui, ó, a gente vai aquecendo e aí vai saindo. A fração mais leve, o hidrocarboneto mais leve, ele vai vaporizar e vai subir por essas cânulas aqui, ó, até lá em cima. E vai sair o gás aqui, ó, tá? Na parte mais alta. Aí quando você passa por uma fração mais pesada, ela vai também sendo aquecida e vai sair aqui em cima, que é a gasolina. Aqui, na verdade, não são só essas frações, tem mais, tá? Isso aqui é um resuminho de como que funciona, tá? A gente bombeia o petróleo para dentro da fornalha. E nessa fornalha o aquecimento vai acontecendo de maneira gradativa, tá? O líquido de menor ponto de ebulição, ele se eleva mais rapidamente, tá? Agora, se a gente pega uma mistura, por exemplo, de água e álcool numa certa porcentagem, a mistura ela se torna azeotrópica, aquela que tem um ponto de ebulição constante. Já não dá mais para separar, o que acontece, por exemplo, com o etanol 96%. O etanol 96% tem um ponto de ebulição que inicia e termina na mesma temperatura, tá? Temperatura de ebulição é constante nesse caso. Então, para retirar a água desse caso aí, a gente tem que usar métodos químicos para poder estar desidratando esse álcool, tá? Aqui no caso da mistura do petróleo, a gente usa a destilação fracionada, tá? A gente usa a destilação fracionada também, vale ressaltar, quando a gente quer separar gases. Por exemplo, o ar atmosférico, ele é composto basicamente de O2 e N2. Como que eles fazem para obter o oxigênio puro? Eles pegam o ar, tiram todo o particulado, poeira dele, e botam pressão no ar para ele passar para o estado líquido. Aí a gente vai ter o ar no estado líquido. Olha que legal. O ar no estado líquido agora é uma mistura de vários componentes. Aí ele faz o uso da destilação fracionada
para separar cada um desses componentes. Ele pega o ar, que é uma mistura gasosa, passa para o estado líquido e depois faz a destilação fracionada. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Então tá bom. No nosso próximo vídeo, a gente vai falar da nossa próxima parte, que é a estação de tratamento de água e esgoto. Beleza? Fica assim então. Até o próximo vídeo, pessoal.